Hoje nós temos assim uma palavra tremenda do Senhor para compartilhar com os irmãos. Eu quero que vocês abram comigo no Evangelho de João. Nós vamos falar da serpente de bronze, mas eu poderia também chamar essa mensagem da mensagem da cruz, como nós acabamos de cantar. João 3,14. Então abra lá comigo o Evangelho de João. Está no comecinho do Novo Testamento, né? João 3,14. Todo mundo achou aí? Diga amém? Glória a Deus. Então diz a palavra do Senhor: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Santo Espírito, porque o Senhor nos capacitou, nos deu a direção para ministrar essa palavra. Pai, eu quero agradecer, Senhor Deus, esse privilégio de estar aqui sendo um mensageiro da tua palavra para nós, aqui para a Tua igreja. Peço agora, Pai, e dou toda a liberdade ao Espírito Santo, Pai, que Ele ministre, Pai. Não seja eu a falar, mas o Espírito Santo a ministrar em nossos corações. Abra os nossos ouvidos espirituais. Eu agora, na autoridade de Jesus, eu repreendo todo espírito de dispersão do nosso meio, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua voz. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é interessante como Jesus, a palavra de Deus, tem falado nos últimos tempos sobre o tema salvação, né? Então, isso, de repente tem alguém aqui no nosso meio, né, que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, mas como eu conheço a maioria de vocês, também é porque tem pessoas que o Senhor está preparando para você levar essa mensagem para outra pessoa. Amém? Então, tem gente que vai para o culto e quando a palavra o Senhor está mandando, né, a vara, né, tá exortando, aí fala, aquela pessoa não está aqui, hein? Essa palavra é para aquela pessoa, né? Eu tenho muitas pessoas que dizem, essa palavra é para minha vizinha, essa palavra é para aquela pessoa, né? Mas hoje, né, eu quero que você entenda que essa palavra é para você, é para mim, para nós, também? Não pense em outra pessoa, não, pensa em nós mesmos, para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para nos ouvir essa palavra, mas assim, para nós entendermos, para outros proveitos. Pode ser que a salvação já está resolvida com você. Eu vou fazer uma pergunta, você tem certeza da sua salvação? Amém? Amém. Se alguém aqui não tem certeza da salvação, eu assim, dou a liberdade, fala conosco para a gente conversar a respeito. Porque isso é muito importante, que você esteja convicto, porque tudo que Jesus precisava fazer, Ele já fez. Agora é nossa, é pela graça, mas nós temos que explicar isso com mais calma, se você não tem certeza. Falando em salvação, eu queria falar para vocês, uma vez eu tive talvez uns 3 anos atrás, eu sempre viajo muito, né? E estou sempre nos aeroportos, e me aconteceu que era um domingo, eu saí daqui da igreja depois do culto, corri lá para o aeroporto, estava indo para o Rio de Janeiro, né? Tinha que estar lá no Rio segunda-feira cedo. Aí na fila de embarque, dois senhores, já dos seus 50 anos, sei lá mais, estavam conversando entre si, e eu logo atrás dele na fila ouvindo a conversa, porque não tinha como não ouvir, né? E eles falavam assim, esses crentes são tudo maluco, né?
são gente boa. E falando um pro outro, lá eu ouvindo, né? São gente boa, mas são malucos. Eles ficam com esse negócio da salvação, tem que ser salvo e tal. Mas salvo do quê? Né? Então, uma pessoa, um ímpio, que a gente fala, aquele que não conhece a palavra de Deus, tem assim, eles ficam achando que nós somos todos lunáticos. Falamos da salvação, ele fala, mas salvar do quê? Então, e essa semana mesmo, eu estava conversando com o irmão da igreja, né? E ele estava explicando que eu sempre estou ministrando, discipulando ele e tal, e ele falando assim, olha, pastor, eu tenho um parente meu, um rapaz novo, que ele fala o seguinte, falou assim, eu não preciso dessa frescura de vocês, de ir para a igreja e não sei o quê. Eu não roubo, eu não mato, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu não falo mal da vida de ninguém, né? Eu não vou ficar enfiando o nariz na vida dos outros. Então, para que eu preciso de estar aí preocupado? E se tem um lugar, se existe céu, meu lugar está lá. Olha, né? Muitas pessoas falam assim. A gente tem N pessoas que eu poderia enumerar, você poderia enumerar, que pensam exatamente isso. Eu não preciso. Uns estão lá no inferno, sabe que faz coisa errada mesmo. Já sabe que, olha, eu realmente não tenho jeito, né? Se vem inferno, eu já estou lá. Tem gente que assume que ele é uma pessoa que age errado. Mas tem tá assim de gente que fala assim, para que eu preciso me preocupar que céu, inferno é coisa da cabeça de vocês são tudo maluco. Então, a palavra de hoje, né, nos traz aqui uma referência para nós entender bem esse tema, que é muito importante. Eu queria que os irmãos abrissem então comigo no livro de Romanos 5:12. Logo à frente, depois de João, vem Atos. Depois vem o livro, no Novo Testamento, né? A carta de Paulo aos Romanos. Eu falei livro, mas é a carta. Então, lá, Romanos 5:12. Diz assim a palavra. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, eu vou ler de novo. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Vai no verso 18 e 19. Portanto, assim como por uma só transgressão, por um só pecado, veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Amém? O que nós estamos falando aqui? Pensa você o seguinte, uma pessoa que nunca ficou doente, uma pessoa que se diz, eu sou aquela pessoa, uma pessoa saudável, né? Eu, por exemplo, até uns 10 anos atrás, eu poderia falar assim, eu nunca tinha ficado doente, nada, de repente, né? Veio umas fases de coisa da idade, né? Mas pensa numa pessoa que nunca ficou doente e, de repente, 50 anos, uma pessoa saudável, nunca teve nem gripe, hospital só ia para visitar. De repente, ela está lá correndo lá no Parque das Cantareiras e foi picado por um mosquito da febre amarela. Na sexta-feira, no sábado, passou mal, foi internado, na segunda-feira, morreu. Contraiu o vírus da febre amarela, em 3 dias, tchau. Então, aquela pessoa, você não poderia falar que ela foi um relapso com a saúde dela, que ela era uma pessoa que semeou e colheu, né? Você não poderia falar que aquela pessoa ia morrer mesmo, porque estava
estava na cara a vida que ela levava, né? Do nada, ela não tinha nada, pegou um vírus, morreu. O homem, eu diria assim, fazendo uma analogia, o homem também, muitos aqui falam assim, eu não fiz nada, mas uma criança, ao nascer, como nós lemos aqui em Romanos 5,12, a palavra diz o seguinte, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, quem foi esse homem? Adão. Na desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo. E Deus falou para Adão, não coma, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas se comer daquela árvore, né, suponha que seja aquela ali, se comer daquela árvore, você morrerá. Então, Deus estabeleceu um princípio, o salário do pecado é a morte. Se comer, morre. O que é isso? É um juízo, um julgamento que já está definido. Eu não vou precisar trazer, olha, o que eu vou fazer com essa pessoa que comeu da árvore? Não preciso falar porque já está dito. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado provoca a morte. Gente, eu não estou falando da morte física. Estamos falando da segunda morte, que é a morte eterna, que é o inferno. Então, as pessoas, por conta do primeiro homem, segundo está aqui em Romanos 5,12, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, foi Adão, e pelo pecado a morte, porque Deus estabeleceu que se comesse da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, morreria, também a morte passou para todos os homens. Por quê? Então o fato de Adão ter desobedecido trouxe para a humanidade o pecado original, que nós chamamos, né? Que nós já nascemos pecadores por conta do pecado de Adão. Mas Deus falou assim, eu não sou tão ruim assim como vocês estão pensando. Poxa vida, eu não fiz nada e vou morrer, vou ter a segunda morte. Calma. Deus falou o seguinte no verso 18, portanto, assim como por uma só pecado, porque Adão pecou, veio o julgamento, porque o salário do pecado é a morte, sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, pelo que Jesus fez na cruz, que produz vida, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de Jesus, todos nós seremos salvos. Irmãos, Deus está falando o seguinte, um só homem pecou e por isso a humanidade toda está condenada à segunda morte. Mas como Deus viu que o homem não conseguiria se redimir e não tinha jeito, ele falou o seguinte, Jesus, antes da fundação do mundo, falou, Jesus, você vai ter que morrer. Você vai ter que sofrer porque o homem não consegue pagar a conta do pecado. Mas Deus nos amou de tal maneira que ele combinou já com Jesus que Jesus pagaria o preço que o homem não conseguiria pagar. Então, Deus já estabeleceu um juízo. O juízo da morte pelo pecado. Mas também deu a salvação pela fé. Porque ele falou assim como o pecado entrou por um só homem, pela obediência de um só, todos que crerem nele estarão salvos. Então, essa é a palavra que justifica a questão da salvação. Porque a pessoa que crê, que não fez nada, ela está crendo errado, porque o fato dela ter nascido, ela já veio com o pecado de Adão e Eva. Mas não é injusto um negócio desse? Deus também achou que seria muito duro com o homem. Aquela pessoa pagar um preço de um pecado que ele não cometeu. O pai falou, tá bom, eu dou a salvação, que é Jesus. Então, por só um homem, o pecado entrou no mundo, mas também pela obediência de um só homem entrou a graça. Amém? Então, nisto está estabelecido o juízo de Deus. Então, quando nós vimos aqui essa palavra, 3 coisas aconteceram aqui.
Pelo exemplo que eu dei, primeiro, o vírus, como eu citei o exemplo lá do cara que correu lá e pegou o vírus da febre amarela e morreu. O vírus do pecado entrou no mundo e desde Adão. Então todos nós que nascemos, já nascemos pecadores. Somente Jesus não nasceu pecador. Por que Jesus não nasceu pecador? Porque ele foi nascido do Espírito Santo, não foi nascido de homem. Ele nascido de mulher, mas o José era o padrasto. Ele foi concebido, Maria foi concebida, né, pelo Espírito Santo. 3 coisas aconteceram. Primeiro, nós nascemos com o vírus do pecado. Amém? Todo mundo não pode ter essa dúvida. A segunda coisa, que Deus estabeleceu um juízo. O que é o juízo? O salário do pecado é a morte. Por que nascer com o pecado? Se não fizer nada, é a morte eterna. O que é a morte eterna? Né? Nós temos a salvação, que é estar agora com o Senhor. A morte eterna é ser lançado no lago de fogo, assim como foi feito para Satanás e seus demônios. Então, o segundo fato que nós estabelecemos, que está na Bíblia, que está sendo claro aqui, é que Deus estabeleceu um juízo. E esse juízo vai ser cumprido, porque Deus, ele é santo, 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 3 vezes santo. Mas também ele é justo, justo, justo. E Deus não volta atrás naquilo que ele estabelece. E como Deus estabeleceu que o salário do pecado é a morte, todo mundo que é pecador vai morrer se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar. E vai morrer aquele que não crê. Como eu disse, como eu li aqui, aquele que não crê já está condenado. É como nós lemos aqui, né? Aquele que não crê já está condenado. Mas, então esse é o terceiro fato que nós lemos nessa palavra, é que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou um antídoto para o vírus do pecado da morte. E esse antídoto chama-se a fé em Jesus Cristo. Crer no que Jesus fez por nós. Bom, então é uma coisa que você falou assim, pastor, essa mensagem aqui eu já ouvi tantas vezes. Mas tem que ficar claro. Tem que ficar claro que o juízo já está estabelecido. Que nós já nascemos com o vírus. Nós já nascemos a caminho do inferno. Mas Jesus veio para nos salvar. Aquilo que os ímpios não entendem é isto. Não basta eu ser uma boa pessoa. Não basta eu não ter roubado. Não basta isso. Se eu não crer em Jesus, eu já estou condenado, porque eu não criei na obra que Deus fez para a nossa salvação. Então, a Igreja Batista, irmãos, as igrejas batistas, de uma forma geral, e a nossa está nesse contexto, ela é conhecida por uma igreja bíblica, ou seja, fundamentada na palavra. Então é importante que todos nós entendemos a palavra. Olha, você é da Igreja Batista, você não sabe isso, então é importante que esses conceitos de salvação, nós temos a escola bíblica aqui que trabalha bastante os temas, né? Mas, e como nós temos falado assim, né, e Deus, assim, tem igrejas que pregam prosperidade, outras trabalham com outros focos, mas assim, Deus tem nos chamado nessas últimas semanas, desde esse tempo inteiro, para estarmos assim trazendo a igreja para o conhecimento da palavra, mergulhar no entendimento da palavra, porque é na palavra que Deus fala conosco. E aí, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, né? Paulo, que foi um apóstolo que escreveu muitas cartas que estão contidas aqui no Novo Testamento, ele ensinou para o seu discípulo Timóteo 3 coisas. Quando ele treinou Timóteo para poder levar o evangelho para as cidades lá da região, ele falou 3 coisas, ó, prega a palavra e prega a palavra. Então o nosso culto, irmãos, é pregar a palavra. A nossa proposta aqui é falar a palavra. Eu não quero aqui vir trazer promessas para que você saia daqui. Olha, o Senhor falou comigo assim, o Senhor falou comigo assim. Eu quero que a palavra fale conosco, porque Deus está falando através da palavra.
E a palavra que Deus está trazendo para nós é muito importante. A gente tem que entender a palavra. É nisso que Deus tem trabalhado, né, na direção esses dias aqui. E a gente tem procurado seguir essa direção. 1 Coríntios 5. Olha aqui que Paulo fala à igreja de Coríntios. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 5. Nós vamos ver do verso 1 e 2. Então, nós estávamos em Romanos, né? Se você não tinha fechado a Bíblia, logo em seguida vem a primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, verso 1. De fato, eu falei 5, mas não é 5, é 15. Desculpa aí, irmão. Marquei aqui. Errado. Então, 1 Coríntios 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste e no qual estáis firme. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal qual anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Olha aqui que Paulo está falando. Ele não está falando para ímpios, ele está falando para a igreja. Ele fala, irmãos. Ele não está falando para os ímpios que não são considerados os irmãos na fé. Ele fala, lembro-vos do evangelho, ou lembre o evangelho que vos anunciei, o qual também recebeste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal qual anunciei a vocês, a não ser que tenhais crido inutilmente. Primeira coisa aqui que eu queria destacar aqui para os irmãos, né? Nós estamos falando de salvação. Você já ouviu falar desse tema salvação? Mas Paulo está falando lá, olha, eu não tenho que... Isso aqui é um tema tão importante que nós temos que lembrar algumas coisas para estabelecer esse entendimento e criar raízes, né? Então, na palavra que nós lemos lá de João 3, de 14 a 18, né? Jesus faz um paralelo. Então, na palavra que Jesus pregou lá na abertura, né, da leitura aqui da Bíblia, Jesus fez um paralelo com a história da serpente de bronze, né? Então, eu queria lembrar você o seguinte, quando você pega, né, voltando lá um pouquinho para João 3,14, João 3,14, Jesus fala o seguinte, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, aquela conversa daqueles dois homens na fila do aeroporto. É lógico que eu não tinha tempo para explicar para eles isso aqui. Por isso eu não tive nem como abordá-los. Mas, irmãos, num tempo que você tiver com alguém falando, olha, para que eu preciso da igreja? Para que eu preciso de Deus? Está escrito aqui. Aquele que não crê já está condenado, porquanto rejeitou o evangelho da salvação. Então nós precisamos sim entender essa mensagem. E Jesus, quando nós começamos a falar aqui da mensagem, né? Hebreus 10:1, Paulo, o autor de Hebreus, né? Que achamos que seja Paulo, ora visto que a lei tem a sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes como os mesmos sacrifícios que anos após ano perpetuamente eles ofereceram. Hebreus 10:1 está falando o seguinte, essa palavra aqui precisa de uma revelaçãozinha aqui para a gente entender a chamada dela. Ora, visto que a lei é o Velho Testamento, né?
os 5 livros lá, o Pentateuco, é chamado os livros da lei. Visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que anos após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, irmãos, o que é uma sombra? Deixa eu ver se eu consigo aqui, o que a palavra está querendo dizer aqui para nós. Vamos ver se dá certo. Vamos ver. Ixi, não dá aqui. Eu estava querendo fazer uma sombra. Apaga aqui a luz aqui. Isso. Também não deu. A luz aqui é muito forte. Tem que apagar essa luz aqui. Ó. Também não dá. Bom, mas tá assim, ó. Vocês estão vendo aqui tá vendo isso aqui, ó? A sombra. Então, visto que a sombra, a segunda palavra diz assim, ó. Visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não dá para se definir direitinho, né? O que você está vendo aqui? Se você olhar ali, falar assim, olha, será que é uma mão? Se você não estivesse vendo que eu estou focalizando a minha mão, será que aquilo ali não seria um tronco caído, um monte? Não é verdade? Então pode acender novamente, por favor. Irmão, acende a igreja também. Nave. Então, o que a palavra está dizendo? A palavra do Senhor está dizendo o seguinte: o Velho Testamento, ele reflete o Novo Testamento. Deixa eu ligar aqui. O Velho Testamento reflete o Novo Testamento, e o Novo Testamento revela o Velho Testamento. Confundi vocês? Quando eu coloco aqui a minha mão sobre a Bíblia, tem uma luz aqui que faz a sombra. Se eu não estivesse vendo a minha mão, eu olhava aquela nuvem, aquela sombra, e eu não saberia definir direito. Porque, primeiro, que não tem cor a sombra, né? Não tem cor. É uma visão limitada. Você começa, pode ser isso, pode ser aquilo, tal. Mas, depois que vocês viram que eu estava projetando a sombra da minha mão, você não tinha certeza que era a sombra da minha mão? Então, a palavra está dizendo o seguinte: depois que Jesus veio, o Novo Testamento, então, agora a sombra, você está vendo o que está projetando a sombra? Porque na época do Velho Testamento, as pessoas só ouviam falar, só tinha uma sombra, não tinha ideia do que se estava falando. Tinha que acreditar, olhar aquela sombra, será que é isso? Será que é uma mão? Será que é um monte? Será que é isto? Mas quando Jesus veio, clareou tudo. Por isso, o Velho Testamento reflete o Novo Testamento, e o Novo Testamento revela o Velho Testamento. Vocês entenderam isso aí? Quando Jesus entrou no Rio Jordão para ser batizado, João Batista falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Porque agora, aquilo que era sombra, agora ele está vendo aquilo que era o efeito da sombra, aquilo que provocava sombra. Porque o Velho Testamento foi escrito para explicar a vinda de Jesus. E quando Jesus vem, ele ratifica o que estava no Velho Testamento. Está claro agora? Para aquelas pessoas lá naquela época, era difícil eles entenderem mais do que nós agora, que já vimos Jesus, já vimos assim a obra de Jesus na cruz, já entendemos que naquela época eles tinham que sacrificar um animal para que o pecado do homem fosse coberto. E agora, quando João Batista fala: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora eu estou vendo a cores, aquilo que antes era sombra. Amém? E nessa direção, Jesus faz um paralelo nessa palavra de João 3,14. Jesus fala o seguinte, João 3,14, né? De modo que, porque Moisés levantou uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna.
Jesus, ele endossa aquilo que aconteceu lá no deserto como sendo uma explicação da vinda dele hoje e aquilo que aconteceria com ele para a salvação do povo. Aí, irmãos, nisso aqui que nós estamos falando, a serpente de bronze citada por Jesus está lá em Números 21. Abra comigo para vocês entenderem a história da serpente de bronze. Talvez você já tenha lido e hoje você vai ter a oportunidade de entender. Números, Levíticos, Números. Tá. Números 21. Do verso 4 ao 9. 4 a 9. A Bíblia diz o seguinte: então o povo de Deus partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando as terras de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. O povo começou a reclamar do maná, essa história de comer esse maná todo dia, já cansou, beleza? Por que a gente não volta lá para o Egito? Começaram a murmurar. Olha só, o povo foi salvo da escravidão, mas sim, estavam enfadados já de comer maná e queriam voltar para o Egito. E aquilo ali, aquela murmuração irritou muito a Deus, e a palavra diz que, no verso 5, né? E queixou-se de Deus e de Moisés. Começaram a falar mal de Deus e de Moisés. Por que o fizeste sair do Egito para morrer no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estão enjoados desse pão miserável. Chamou o maná de Deus de pão miserável. Olha que afronta, né? Deus tratando deles de dia e de noite, né? Então o Senhor mandou contra esse povo serpentes venenosas, seria embrasadoras em outras versões, né? Que começaram a morder as pessoas e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos. Depois que morreu lá um monte de gente, mais de, 30 mil pessoas, não sei quantas, né? O líder lá das reclamações falou assim: nós fizemos bobagem. Nós reclamamos do Deus Salvador e agora vamos morrer todo mundo. Vamos nos arrepender? Vamos. Aí foram lá Moisés, né? Foram lá clamar a Moisés. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos porque nós queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor, segundo está aqui, né? Para que ele afaste de nós essas serpentes. E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: tá bom, faz uma serpente de bronze, põe-na sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze, colocou sobre uma haste, né? Ergueu aquilo lá no alto, e aconteceu que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. Irmãos, olha que tremendo, né? Aqui está uma tipificação. O que representa a serpente de bronze? Muitas pessoas falam assim: aqui está a tipificação de Jesus. Porque o próprio Jesus citou aqui: convinha que Moisés, né, levantou a serpente assim, porque importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou uma serpente, e as pessoas que eram mordidas pela cobra, pela serpente, elas olhando para a serpente, ela preservava a vida. Então também convém que Jesus seja levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para ele também tenha vida. Então, nessa explicação de Jesus aqui, a pergunta que eu faço lá para a escola bíblica, né? O que a serpente de bronze está lembrando aqui? Muitos falam aqui que é a tipificação de Jesus. Tá, ela cita a tipificação de Jesus, mas
A mensagem aqui é mais do que isso. É o juízo de Deus. A serpente, porque quando a serpente foi erguida, as pessoas que olhassem para a serpente, que foram mordidas pela serpente, não morreriam. Mas então aquilo ali estava dizendo o seguinte: vai ter morte. Mas eu estou dando uma serpente no lugar da sua morte, para você olhar. O juízo de Deus estava ali presente. É isso que nós estamos agora, vamos entrar aqui na mensagem da cruz, né? Então, tem muita gente que, talvez aqui entre nós, tem muitas pessoas que ainda usam uma quentinha com crucifixo, né? Não, nenhum problema, né? Só não deve usar com o crucifixo de Jesus morto. A gente não, as pessoas que não têm conhecimento da palavra andam com o crucifixo com Jesus na cruz. Nossa cruz aqui, muitas pessoas às vezes estranham, essa igreja aqui é de crente mesmo, tem uma cruz aí, mas a nossa cruz está vazia. Amém? Por quê? Jesus ressuscitou. Nós não podemos ficar olhando para um Jesus morto, porque o Jesus morto não pode fazer nada por nós, né? A vitória nossa é que a cruz está vazia. Mas tem muita gente, irmão, que ainda, mesmo olhando a cruz vazia, essa mensagem da cruz que nós cantamos hoje aqui, que nós queremos entender essa mensagem, ela diz o seguinte: a cruz é o lugar em que foi pago a minha dívida, a sua dívida. E essa cruz é o juízo de Deus. E ela era para nós termos estado lá. Quando nós olharmos para a cruz, não é somente lembrar que Jesus ressuscitou, mas lembrar que ali foi pago o meu pecado, o seu pecado. O juízo de Deus não mudou. Amém? Lembra 3 coisas? O vírus do pecado entrou no mundo com o pecado de Adão. Deus manteve o juízo, porque o salário do pecado é a morte, quem pecar morre, vai ter a segunda morte, tá? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar. Essa é a mensagem da cruz, mas eu quero aprofundar mais, né? Então, o juízo de Deus não foi revogado. Hoje nós estamos sem os nossos advogados aqui, né? Faltaram os 3. Mas deve ter outros aqui. Mas o nosso principal está aqui, né? Que é o nosso advogado é Jesus Cristo, né? Tá bem? Então, o juízo de Deus não foi revogado. O salário do pecado continua sendo a morte, né? Por que a serpente tinha que ser de bronze? É uma outra coisa antes da gente ir para o fechamento da mensagem. Por que a serpente tinha que ser de bronze? Porque bronze na Bíblia significa juízo de Deus. E quando eu quero passar aqui uma imagem do tabernáculo. Quando o homem entra no tabernáculo, né? Apaga um pouco a luz aqui da frente. Vamos colocar uma imagem do tabernáculo para vocês entenderem aqui. Quando o homem entra no tabernáculo, o primeiro lugar que ele encontra no tabernáculo... Você sabe que o tabernáculo, quando Moisés estava com o povo no deserto, né? Toda vez que o povo de Deus acampava, olha o acampamento em volta, e no lugar aqui estava o tabernáculo, né? Então o tabernáculo de Deus, quando entrava ali na porta principal, o primeiro lugar que encontrava aqui é o lugar de sacrifício, onde os animais eram ofertados. Porque, segundo Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. Então, alguém haveria de morrer. Então, um animal sem máculas era sacrificado. Logo depois, tinha o altar de sacrifícios. O altar de sacrifício, porque Deus, segundo está lá em Deuteronômio, Levítico, está especificado lá como é que deve ser o sacrifício. Deve ser queimado as gorduras, né? Então, essa gordura, aquilo que subia, era uma oferta para Deus. Mas, antes de chegar no lugar santo, que depois lá dentro tem a cortina, né? Que foi rasgado, o véu que foi rasgado,
Nós temos aqui o altar da purificação. O altar é uma pia, né, um lavatório. Pode acender a luz. Esse altar aí, irmãos, era uma pia totalmente de bronze. Por quê? Como eu disse, sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, quando Deus nos traz aqui a proposta, né, do livramento que o Senhor Jesus nos dá, a primeira coisa que Ele nos livra do pecado pelo seu sangue. O seu sangue nos purifica de todos os pecados. Mas só que, depois de derramado o sangue e ofertado para o Senhor, uma vida foi morta por conta do nosso pecado. Por isso que a gente canta que o meu pecado é que matou Jesus, né? Se não fosse o pecado do homem, Jesus não teria necessário morrer, né? Mas como nós pecamos, nós não tínhamos como pagar a conta. Depois vem aquela pia de bronze, era onde era lavado. Aí, então, o juízo de Deus, ele tem duas etapas, né? Primeiro tem a oferta do sangue derramado. Mas para a gente estar preparado, nós temos que não ter somente o derramamento do sangue, mas como ser lavado pela água, que é a palavra, né? Então não basta a gente ser purificado pelo sangue de Jesus, nós temos que ser lavado também das impurezas. O que é que tira as impurezas? Hoje o Márcio usou, né? Nós temos que nos livrar das impurezas. E o que nos livra da impureza? Qual é a água? A palavra de Deus. Confirmado aqui mais uma vez a necessidade da gente conhecer a palavra. Não só ser ouvinte, mas praticante da palavra, porque é necessário que haja... Então, o juiz de Deus está ali no bronze. Por que Deus, quando mandou Moisés quando mandou preparar aí a serpente, ele falou assim, de bronze, porque vai ser feito o juízo de Deus. O juízo de Deus está sendo feito um julgamento. Fez, vai ter que pagar. O salário do pecado é a morte. Mas como Deus nos amou de tal maneira, que Ele falou, eu não quero que você morra. A morte eterna. Então Ele deu seu Filho amado por nós. A morte de um justo, sem pecado. E a Bíblia diz que, eu quero que os irmãos abram lá em Isaías 53, né? Antes disso, né? João 3,17, mandei meu Filho, não para julgar, mas para salvar o mundo. Deus está falando o seguinte, vai ter um julgamento, mas o meu Filho não vai lá para julgar, não. Ele vai lá para morrer no lugar das pessoas que não conseguem pagar essa conta. Então, quando nós vemos Isaías 53, de 4 a 7, a Bíblia diz o seguinte, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Deus o fez pecado, Jesus que nunca pecou. Olha, quando a gente fala do amor de Deus, quando João fala amor ao mundo de tal maneira, é que Deus fez Jesus que nunca pecou, pecado por nós. Então a palavra diz aqui, Isaías fala assim, olha, ferido de Deus e oprimido. Jesus estava ali na cruz, né? A cruz era o lugar, os romanos, era a pior morte que tinha, que os romanos aplicavam. Os romanos que inventaram a morte na cruz, era a pior morte, a morte mais dolorosa. E quando Deus manda aquela serpente abrasadora para o deserto, porque não era só a mordida da serpente que fazia os efeitos, né? A morte, porque aquela morte era sofrida. A morte de cruz de Jesus foi tremendamente sofrida. A palavra diz assim, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pensa Jesus ali naquela cruz, carregando sobre si os pecados do mundo. Não só os pecados que já tinham sido feitos, como os pecados ainda a acontecer, estava sobre Ele. Então, o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele. Quando você tem uma conta para pagar, quando você tem assim uma angústia no coração, que você fez uma coisa muito errada, como é que eu vou falar que eu fiz isso para minha esposa? Como é que eu vou falar que eu fiz isso para o meu marido? Como é que eu vou falar isso para o meu pai? Como é que eu vou falar para minha mãe? Né? Então você está naquela angústia. Fiz uma coisa errada, não devia ter feito. Oh, meu Deus! Você está naquele peso, né? Aquilo está te doendo o coração. Aí, de repente, chega aquela pessoa e fala assim, olha, eu já sei, e eu te perdoo. Ufa! Né? O castigo que nos traz a paz, ou seja, aquela perdão que foi tirado das nossas costas, estava toda sobre a costa dele. Nós fomos poupados, mas Deus não poupou Jesus da nossa dor. Isso aí, irmão, é porque a gente não consegue explicar, ou quando João fala, Deus amou o mundo de tal maneira, porque não existe explicação como é que se consegue amar tanto a nós como Deus nos amou. E a palavra diz que, né, continuando a leitura aqui de Isaías, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, primeira coisa, irmãos, a nossa salvação não é por obras, segundo está lá em Efésios, para que ninguém se glorie. Eu até essa semana a gente conversava, né? Nós temos aqui na nossa igreja um trabalho social muito bacana que muitas pessoas que conhecem gostam de participar conosco, outras igrejas querem fazer também, né? O trabalho social. Mas eu sempre falo e não canso de repetir. Não pense você que porque você vai lá no sopão, que você doa a roupa, que doa o seu tempo para aquelas pessoas, que os seus pecados estão perdoados, tá? Porque não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Os espíritas, alguém disse, né? Fazem isso também. Fazem muitas coisas. Mas é a obra que Jesus fez é que nos dá a condição. Nós não podemos esquecer isso, irmãos. Continuamos a fazer a obra social, o amor ao próximo, Jesus pregou. Nós temos que amar o próximo. Quando a gente cuida dos pequeninos, nós estamos cuidando. Jesus falou, é para mim que vocês estão fazendo, mas não vai você falar, agora que eu fiz o sopão, agora que eu fiz aquilo, eu posso pecar à vontade, né? Você entendeu? Porque não tem nada uma coisa a ver com outra. O nosso pecado não é coberto pelas obras. E a palavra diz assim, não por obra para que ninguém se glorie. Então, assim como lá no deserto, quando Moisés levantou a serpente de bronze, não bastava Moisés ter levantado a serpente de bronze lá no deserto, para as pessoas que foram mordidas, para agora não vou morrer mais. O que precisava? Olhar para a serpente, né? Então não basta Jesus ter morrido na cruz, nós temos que olhar para Jesus. Então quando eu falo o seguinte, que muitas pessoas às vezes carregam o crucifixo, né? Sem Jesus morto mesmo, né? Puro, às vezes está assim, olhando o objeto, está levando consigo um sinal da cruz, olha, eu sou cristão, mas não está entendendo a mensagem da cruz. Foi o que Jesus fez na cruz, é que contou para que nós pudéssemos ter sido salvos, amém? Quando você olhar para a cruz, né, você fala o seguinte, é ali que foi paga a minha dívida. É ali que o meu pecado, aquela coisa feia que eu fiz, ali que aquele negócio que eu teria ido para o inferno, se não fosse a graça de Deus ter dado Jesus para morrer naquela cruz. Porque assim como Deus falou o seguinte, o juízo vai ser dado, mas no lugar de você morrer, né, as pessoas que murmuraram morrer, se eles olhassem para a cruz, para a haste, né, da serpente de bronze, eles viveriam. Quem olhar para Jesus, e olhar para Jesus é reconhecer quem é Jesus, o seu Senhor, saber que Jesus morreu no meu lugar. Então, e assim,
A palavra diz que Ele nos deu a vida, né? Efésios 2, 4 a 6 diz que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estava nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, que nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, não só, presta atenção, irmão, não só Jesus nos salvou da morte eterna, como Ele também garantiu um lugar para nós ao lado do Pai. A Bíblia, acabei de falar aqui para vocês, não somente nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mas juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Jesus está lá sentado ao lado do Pai. No dia em que a igreja de Jesus subir, né, o nosso lugar está reservado e ao lado do Pai. Então nós vamos estar sentados lá, ao lado do Pai, na glória. Então, irmãos, isso é que é conquista. Então, quando nós olhamos aqui para falarmos da obra da cruz, a obra da cruz é isso. Que havia necessidade de passarmos por aquele sofrimento todo. Assim como lá no deserto, aqueles mordidos pela serpente, tinha uma morte horrível, porque o nome serpentes abrasadoras não era por acaso, porque a dor que aquelas pessoas sentiriam antes de morrer era tremenda. Assim como na cruz, assim como Isaías descreve, né, que ele foi moído, torcido por nosso peso, nosso pecado estava sobre ele. Né? Então Jesus suportou tudo isso por nós. E quando você olha para a cruz, você fala assim, era para eu ter sofrido naquela cruz. Ali foi pago toda a minha dívida. Por isso eu me alegro em Cristo, porque eu sou livre. Né? E eu consigo imaginar, né, nós sentados lá na glória com o Senhor, ao lado do Pai. E aí, irmãos, Colossenses 3, ele fala o seguinte, né, do verso 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita com Deus. Pensai nas coisas do alto que não nas daqui da terra, porque morreste, agora a vossa vida está escondida em Cristo. Vê no verso, eu quero repetir aqui, esse verso, no verso 3. Vamos lá, vou repetir aqui, ó. Colossenses 3. Sempre agradecemos a Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aqui é Colossenses 1, tem que ir no 3. Eu quero que os irmãos entendam isso aqui, que é fantástico, né? Eu já fiz uma vez uma demonstração. Paulo usa muito aquela menção para aqueles que estão em Cristo. Então, o estar em Cristo, por isso que eu acho o fim da picada, irmãos. Né? Ó, porque vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, isso é fantástico. Porque nós não poderíamos apresentar perante a Deus pelos nossos pecados. Mas quando Paulo fala, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Irmãos, isso é tremendo. Por que eu falo assim, caramba, quantas pessoas boas falam assim, eu estou tranquilo que eu vou para o céu porque eu creio em Deus. Eu amo a Deus. Mas não reconhece a obra da cruz. Não reconhece que Jesus precisou sofrer. Para que valeria Jesus ter sofrido se não tivesse importância? Se Deus amou o mundo de tal maneira que permitiu que o seu filho sofresse, porque nós não aguentaria sofrer. Porque o homem, pelos seus pecados, não conseguiria jamais chegar na presença de Deus, que seria esfacelado. Mas esse sou eu, né? Vamos pensar assim, né? Eu ou você. Nós não estamos
puros. Nós não somos dignos de entrar na presença de Deus pelas coisas que nós fizemos. Mas quando nós vamos em Cristo, nós estamos em Cristo. Então, olha só, a palavra diz que nós estamos escondidos em Cristo. Então, Cristo nos envolve. O amor de Jesus nos envolve. Esse aqui é Jesus, né? Agora, você está vendo, você aqui, você está lá, mas alguém está te vendo aqui? Não. Quem que Deus veio aqui? Jesus. Agora que nós estamos em Cristo, então porque Cristo morreu, eu também morro com Cristo. Porque Cristo morreu, subiu na cruz, nós subimos na cruz com Cristo. Então aquela cruz que nós não poderíamos pagar, Cristo pagou em nosso lugar, mas nós estávamos escondidos em Cristo. Cristo morreu, também nós devemos morrer com Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Agora nós temos Cristo em nós. Nós estamos em Cristo. Quando Cristo morre, nós morremos com Cristo, segundo a palavra, mas Cristo ressuscita. Amém? E nós ressuscitamos com Cristo, aleluia. Então agora nós chegamos à presença do Pai. Quando você chega na presença do Pai, o Pai olha para você e vê Jesus. E fala, vinde, filho, né? Vinde aqui, né? Ao gozo do Senhor. Então Deus está vendo a nós? Não, está vendo Cristo em nós. Por isso, eu não entendo como é que as pessoas falam o seguinte, eu vou seguindo a minha vida porque eu acredito em Deus. Quantas religiões acreditam em Deus, mas não crê em Cristo? Então, a palavra diz que aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Por isso que nós temos que pregar a mensagem da cruz. Por isso que nós não podemos assim deixar de falar que a cruz, o significado da cruz, ela está vazia, é o primeiro significado, porque Cristo ressuscitou, né? Cristo não está morto. Então eu não vou ficar olhando, você pediria para uma pessoa morta interceder por você? Falar, me ajuda aqui, a pessoa está morta, ela vai poder fazer alguma coisa? Não, mas Cristo vive, Cristo está vivo. Então, quando você olha para a cruz está limpa, porque Cristo morreu na cruz, mas ele foi enterrado, ficou 3 dias morto, mas ele ressuscitou. E nós que estamos em Cristo, ressuscitamos com ele. E hoje nós temos o nosso lugar em Cristo garantido ao lado do Pai. Por isso que não dá para abrir mão daquilo que Jesus fez por nós. Não dá para entender como é que uma pessoa pode falar assim, eu não preciso de Jesus. Para mim, eu tenho Deus na minha vida, mas Deus falou o seguinte, eu sofri. Porque você não conseguia, porque Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é juízo. Deus nos amou de tal maneira e falou assim, eu vou dar o meu filho para morrer por você e você não quer. Então aquele que não crê, condenado já está. Por isso, irmãos, nós temos que pregar a mensagem da cruz. Porque o que significa a cruz? Eu estou livre, porque eu não suportava a cruz, mas eu em Cristo, eu estava lá na cruz. Cristo morreu, eu morri com Cristo. Por isso agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Eu vou convidar aqui o louvor a vir aqui para nós encerrarmos cantando a mensagem da cruz. Que seja uma oração, irmãos. Que seja uma mensagem para ficar gravada no meu e no seu coração. Porque a gente tem que ser grato todos os dias. Nós já somos gratos por tantas coisas que Deus fez, mas nós não podemos esquecer da mensagem da cruz. Nós não podemos esquecer que aquela pessoa, acho que eu falei domingo passado isso aqui, tem uma passagem em Coríntios, Paulo fala em Coríntios, fala o seguinte, que a pessoa que tem a sua esperança em Cristo, apenas nas coisas que ele quer conquistar nessa vida, é o mais miserável dos homens, porquanto não sabe o que Cristo já conquistou por nós, amém? Eu vou repetir. Se você encontrar uma pessoa que fala, eu quero ir para a igreja para que Jesus resolva o meu casamento. Amém. Jesus trabalha para reconstruir o seu lar. Eu quero ir para a igreja para que Jesus me arrume um emprego. Amém. Jesus
está conosco para nos abençoar, interceder na minha causa, na sua causa. Mas aquela pessoa que vem a Jesus só buscando coisas que ele pode resolver nessa vida, segundo a palavra, é o maior dos miseráveis, porque não sabe o que Cristo já fez por nós, amém? Então, vamos ficar em pé, vamos cantar junto a mensagem da cruz. Pude